aqui com o Eric Terraz, produtor de sertanejo universitário, pagode, samba. Vamos falar da escola de samba da Beija-Flor de Clóvis, que vai acabar vai acabar rolando isso aí. Claro. Hoje o Overmetal na Estrada está aqui para conversar com Eric Terraz, produtor conhecido já no cenário do heavy metal brasileiro, mundial. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente, a gente vai fazer um bate-papo aqui e falar de algumas experiências, algumas histórias, contar um pouco do que ele já viu, aprendeu e já fez ao longo aí de mais de 30 anos, por aí, né? Eric, seja bem-vindo aí ao Overmetal na Estrada. Obrigado. Prazer poder conversar contigo aqui. E assim, eu queria que a gente já fosse lá nos primórdios da coisa. Como é que iniciou o seu interesse pela música, né, no caso pelo heavy metal? O que que te despertou para o heavy metal, o interesse assim de se envolver com música, né? Lá no início da sua carreira. Nossa, bem no início. Começou porque na verdade eu me interessei para fotografia. Começou com isso. Eu comecei a tirar fotos e comecei indo para os shows, gostava de rock e tudo mais, indo para os shows tirando fotos. E naquela época as fotos ficaram legal, e o pessoal começou a gostar, curtia. Aí umas revistas lá na Europa tinha visto as fotos, falei, pô, que legal essas fotos, posso usar na revista? Tudo bem no início de tudo de rock ainda. Eu falei, claro, beleza. Aí cada vez mais eles queriam fotos minhas, até me mandando para shows. Você pode ir, porque eu mesmo não tenho muito tempo. Você pode ir tirar fotos. Aí acabou indo, tirando fotos, indo para mais e mais shows, mais e mais revistas. Veio pedir as minhas fotos para poder publicar. E tanto na Europa, depois nos Estados Unidos também. E fui bem por aí. Na verdade, entrei na música pelo fato de gostar de fotografia mesmo. A maioria das revistas europeias e americanas acabaram usando as minhas fotos naquela época. Que não tinha tantos fotógrafos, né? Não tinha tantas pessoas se profissionalizando. Então foi isso no início. E assim, Brasil, como é que surgiu, veio parar aqui nessa terra maravilhosa, né? Sim. Essa parte é maravilhosa, né? Essa parte aqui é bom. Essa parte eu gosto. Como é que surgiu isso? Veio uma vez de férias para cá, e eu adorei mesmo. Adorei o clima aqui no Brasil. O clima em dois sentidos. Clima, temperatura, porque eu nunca gostei muito de frio, de chuva e tudo mais. Eu venho da Holanda, a Holanda muitas vezes é frio, chuvoso. E aqui, nossa, maravilhoso. Veio fevereiro, março, passei um pouquinho, mas eu acho que umas 6, 7 semanas aqui no Brasil. Adorei tanto a temperatura, as praias, porque aqui as praias são lindas. Na Holanda as praias são sujas, não são, ou parece sujo pelo menos. E jeito brasileiro ser, amigável, aberto e tudo mais. Eu saí muito das cidades grandes. Então na hora que você sai do eixo do capital, Rio, São Paulo, aí se conhece realmente o brasileiro mesmo. Eu não falava nada da língua portuguesa, mas amei o jeito de ser recebido aqui em tudo, qualquer lugar que ia. E me apaixonei pelo país, tanto pelo calor humano como pelo calor da temperatura mesmo. Aí saí daqui já com decisão tomada, aqui que eu ia querer morar. Então voltei para a Holanda, vendi as minhas coisas, tudo. O mesmo ano eu já estava morando aqui no Brasil. E assim, em relação aos primeiros trabalhos no país, assim, qual foi o primeiro assim trabalho? Como é que iniciou aqui no Brasil? E como é que era a realidade, né? Quando você chegou, porque o Brasil, você chegou no final dos anos 80 aqui, né? Sim, correto. A nossa estrutura, né, de equipamentos em relação a show era bem simples, de uma estrutura bem simples. Como é que foi isso lá no começo? No início estava bem complicado. Para começar, naquela época estava proibida a importação de qualquer produto que possivelmente poderia ser fabricado aqui no Brasil. Então tinha algumas fábricas brasileiras, claro, só que não tinha concorrência com
com marcas, equipamentos lá de fora. Porque não podia vir para cá só de contrabando mesmo. Então a qualidade realmente deixava a desejar ainda. Estava bem complicado na época. E quando eu mudei para cá, pelo fato que eu já tinha tirado vários anos fotos lá na Holanda, na Europa, para praticamente todos os serviços de rock, eu cheguei a conhecer muito, fez amizade com muitas bandas naquela época, e manteve a amizade. E as pessoas, a maioria veio perguntando: pô, você está lá no Brasil agora, não tem como ver uns shows pra gente, ver produtoras para fazer show? Mas aqui não tinha, aqui na América Latina inteira não tinha produtores de show, a não ser que se era um Alice Cooper, um Iron Maiden mesmo não veio ainda, mas era uma daquelas grandes. Aí tinham produtoras que queria fazer shows, mas alguma coisa abaixo disso, ninguém se interessava, não existia produtoras. Só que as bandas, cada vez mais bandas veio me perguntar. E aí, aqui também, o pessoal daqui, do meio de rock, você conhece todo mundo, traz as bandas para cá, traz as bandas para cá. Beleza, teve uma hora que eu pensei, vou ter que fazer isso. Não, Necessidade, né? necessidade. As bandas de lá quer, o público daqui quer, e não tem ninguém que tenha o contato para começar, ninguém tinha os contatos com as bandas de lá, a internet não existia ainda, era tudo por telefone, por cartas ainda, essas coisas. Então não tinha contatos de lá com aqui, Europa, Estados Unidos com o Brasil. Só que a vontade estava lá, as bandas queriam vir para cá, o público estava aqui, então eu acabei começando a fazer shows. O primeiro foi, eu acho que em 89 já, foi o Testament, que trouxe para cá, fechou em Rio, São Paulo. Então naquela época era difícil, porque tanto em termos de equipamento precário, os casos de show não queria deixar fazer shows de rock. Testament consegui sim fazer em 2 casas legal, Rio e São Paulo. Mas logo depois fiz Napalm Death, um turnê, fiz Morbid Angel, um turnê. E para esse tipo de música não tinha casas para fazer, não tinha produtoras locais. E somente fazer aqui no Brasil não estava cobrindo os custos, porque as passagens caro, ingressos barato em dólar, passagens tudo em dólar caro. Então você não ia conseguir cobrir os custos, então precisava procurar outros países, outros lugares para fazer show. Então eu ia para Argentina, para Paraguai, para Chile, para tudo qualquer lugar. Só que também não tinha lugares para fazer show, também não tinha produtores, também não tinha nada. Mas a necessidade estava lá, a vontade estava lá também. Tinha, né? O público tinha. Então eu acabei indo lá para lojas de discos, pessoas que tinham fanzines, pessoas que estavam ativas no meio do underground mesmo, e perguntando, tipo, eu estou querendo trazer bandas para cá, você não quer fazer também aqui em Buenos Aires, Santiago, onde eu fosse? E as pessoas, nunca fiz isso, não sei como fazer. Vamos fazer juntos, eu posso trazer, eu posso te ensinar como fazer. Se você faz do jeito que eu te falo, não pense que tipo, eu sei de tudo, eu vou fazer do meu jeito, porque aí as coisas dão errado. Mas se você faz do jeito que eu te falo, te acompanha, aí não tem problema nenhum, porque não tem segredo. E aí a maioria das pessoas topava, porque era para promover a fanzine deles, ou para promover a loja deles, promover o negócio deles naquele país. Então, claro, muitas daquelas produtoras me sacanearam grandão no início, mas era a única forma de conseguir montar uma rede de produtoras mesmo, e de conseguir trazer bandas para cá. E assim, história, algumas bizarrices aí que você pode contar daquela época, pela falta de estrutura, inexperiência, algumas histórias assim hilárias daquela época assim de... Uma mais clássico assim agora você vê, é idiotice na verdade, mas naquela época, imagina, não existia internet, não existia comunicação tranquilo, existia fax
sempre quase elegível quando chegava no outro lado ainda. Os telefonemas caros. Pra caramba. Precisava falar em inglês. Eu falo em inglês, mas os produtores naqueles lugares, muito difícil, muito precário. Então, eles falam castelhano. Aí tem problemas também de comunicação por esse motivo. Então, a mais típico de um problema desse foi, por exemplo, com o Merciful Fate. Eu fui com o Merciful Fate, fiz turnê aqui, e depois para a Argentina, para Chile. Chegamos lá no Chile, no dia do show. Perfeito, vamos fazer show, vamos para o local do show, vamos fazer passagem de som. O produtor lá pergunta, cadê o seu equipamento? Eu falei, cadê meu equipamento? É você que tem que alugar. Você não tem equipamento aí? Eu te mandei a lista. Ele, essa lista que você me mandou, eu pensei que essa era tudo que você ia trazer. Eu falei, tudo que eu ia trazer, tem uma bateria, você sabe custos de trazer essas coisas, baterias, amplificadores, todas essas coisas, você sabe os custos disso? Ele, eu tinha entendido que você ia trazer. Eu falei, eu tinha entendido que você falou que tá tudo ok, que você ia alugar tudo isso. Mas é no dia do show, você tá lá no local, se tem naquela época, eu não tenho mais ideia de quantas pessoas, mas várias milhares de pessoas com o ingresso comprado. Aí tinha eu acho que 3 bandas de abertura. Vamos falar, então, já que estamos aqui, não tem mais onde alugar essas coisas agora, vamos ver que as bandas de abertura aqui tem. Então, os técnicos do Merciful Fate, eu não fomos olhar lá com as bandas de abertura, vocês têm esse amplificador, dá pra gente usar. Vocês têm uma bateria, dá pra gente usar. Aí a gente montou um kit assim que dava pra gente usar, e as bandas de abertura teriam que se virar com o que sobrava para eles ainda tocar. Eles, mas o equipamento é nosso. Tudo bem que o equipamento é nosso. Você prefere então que a gente já vai para casa? Porque a gente não tem mais equipamento, o produtor não arrumou. Então, afinal das contas, o show rolou. Foi tudo certo, mas essa é a coisa mais bizarra, por falta de comunicação mesmo, falta de estrutura, falta de conhecimento, e você chega lá, não tem nada, você tem que se virar para ter equipamento para tocar. Anos 80, início dos anos 90, né, principalmente o heavy metal no mundo inteiro estava é o seu auge, né? Sim. Mas assim, principalmente Brasil e América Latina, a nível de estrutura era bem precário. Na sua avaliação, experiência, o que era bom naquela época e hoje, né, com toda a evolução que a gente tem de internet, tecnologia, estrutura e tal, o que hoje é ruim comparado? E o que é bom que você destaca, né, em relação a essas duas épocas? Eu acho o que era ruim naquela época, claro, era a total falta de estrutura, não tinha produtores, ninguém com experiência de qualquer forma, tinha boa vontade, mas muitos produtores com boa vontade não tinham a boa vontade para fazer o show, mas para tentar arrancar dinheiro seu de algum jeito. Então, muitas boas vontades, na verdade era para tentar passar a perna de alguma forma e se dar bem, né, de muitos produtoras. Isso era muito ruim naquela época. Não tinha casas de show, as casas que tinha não queria fazer bandas de rock, porque a banda de rock é tudo cabeludo, tatuado, drogado, não, eles vão destruir a minha casa. Então aquelas poucas casas que tinha, não queria saber da gente, de rock. Então você teria que procurar casas de show, tanto que tem shows que eu fiz em casas que agora nem pensar fazer um show numa casa dessa. Um clássico é um Merciful Fate numa casa em Pinheiros, em São Paulo. Era uma casa de forró, porque era o único que me abria as portas para eu alugar para fazer. É engraçado. A casa chamava Sandália de Prata ainda, só imagina, fazer Merciful Fate e colocar na Sandália de Prata, todo mundo dá risada, né? Então eu troquei o nome para aquela dia daquela casa, chamava de Halloween Club. Aí tudo divulgado, ninguém sabia onde era aquela porra de Halloween Club, mas tinha o endereço lá juntos.
Então todo mundo achou, tem uma fila enorme lá na porta, lotou a casa, mas era uma casa sem estrutura para fazer show, mas rolou o meu foi feito naquela casa, mas não tinha estrutura, mas afinal das contas deu certo, mas essas eram as coisas ruins. Positivo, tinha muitos fãs mesmo, por exemplo, um primeiro show do Creator que iria ter, que era uma outra produtora que iria fazer, divulgou e vendeu ingressos e tudo mais, só que não trouxe a banda, que era uma pequena diferença. Mas aí tinha 5.000 pessoas no show. Hoje em dia é quase impossível de pensar mais ainda para bandas como Creator, para ter 5.000 pessoas aparecendo num show. Mas naquela show tinha até pessoas que vieram de Guiné Francesa, num carro normal, 4 pessoas dentro do carro, era 4 ou 5 dias dirigindo para vir da Guiné Francesa, para vir para São Paulo para ver o show. Tinha ônibus de Chile, tinha ônibus de tudo qualquer lugar do Brasil, porque era o show que iria acontecer. Lamentavelmente a banda não veio, porque na verdade a banda já tinha falado que não podia ver, porque ele estava no estúdio. Só que o produtor não quis saber, continuou vendendo ingressos até o dia do show, e enganando na verdade o público. Mas nesse lado você vê a parte ruim, alguém simplesmente nem queria saber de fazer as coisas certas, tipo enganar e ganhar dinheiro era o que valia para muitas pessoas. Mas no outro lado as pessoas que vêm da Guiné Francesa, 4, 5 dias de carro para chegar aqui, para poder ver um show. Então essas coisas era nossa, é uma absurda de dirigir tanto, mas era à vontade, não existia nada. Então quando acontecia alguma coisa, as pessoas iam. Naquela época dificilmente tinha um show, não tinha nenhum show de banda internacional por mês. Os primeiros, eu acho que 10 anos, eu fui praticamente a única pessoa que trazia as bandas para cá. Então eu acho que 99% das bandas que veio, fui eu que trouxe naquela época. Era tipo 1, 2 por ano, 3 por ano, e começou a aumentar um pouco o ritmo, mas era basicamente isso, 2 por ano, 3 por ano. Somente. Agora tem às vezes 3, 4 internacionais no mesmo dia, na mesma cidade. Então agora divide o público, agora o público tem mais dinheiro do que naquela época, os ingressos são mais caros, as coisas são mais fáceis de cobrir agora, mas agora também o público está sendo dividido. Naquela época tinha muitos que não gostam eventualmente tanto daquele estilo, mas era o que tinha. Se queria ir para um show, então tudo bem, não curte tanto essa banda, mas era a única coisa que tinha, senão o próximo sai, sei lá, daqui 5, 6 meses. Então as pessoas iam para se encontrar nos shows também. Hoje facilitou muito, tem muitas casas, tem visto que o roqueiro não é aquela bagunceiro, drogado, briguento, porque não é mesmo, não destrói casas, na verdade é um público mais pacífico que tem, muito mais pacífico do que para outros tipos de música ou para futebol, qualquer coisa assim. Então, alguma coisa, as casas facilita agora, pode ter muito mais casas, tem muito mais estrutura, tem importação de equipamento bom agora, tem equipamento nacional é bom agora também, porque evoluiu também durante esse tempo, quando começou a ter mais concorrência, eles também tiveram que melhorar para poder se manter no mercado. Então, tanto o nível do equipamento nacional está excelente agora, importado, você pode encontrar em princípio qualquer coisa que você quer. Então agora o equipamento está bom, as casas estão bom, estruturas estão bom. É uma desvantagem que tem hoje em dia, após um show do Metallica lotada, todo mundo se acha produtor porque o pai tem um pouco de dinheiro. Então aí aparece sei lá quantos produtores, eu sou produtor de show agora. E eles não têm nem conhecimento nem nada, mas eles querem fazer, por qualquer motivo.
Então eles vão escrevendo, a internet facilita. Então tudo qualquer empresário, tudo qualquer agente lá de fora recebe centenas ou dezenas de e-mails de produtores que nunca ninguém ouviu falar, fazendo propostas, ofertas para os empresários lá, sem nem conhecimento. Em termos de valores, vamos dizer que eu quero montar um turnê e fazer a contabilidade, eu sei mais ou menos quanto custa e tudo mais, quantos custos eu tenho, quanto de público eu espero, e eu faço uma avaliação de quanto que uma banda valeria para trazer. Os empresários sempre acham que a banda vale muito mais, então sempre quer mais, mas se eu vou na deles, eu perco dinheiro aqui, então não tem como. Então eu mando uma proposta que valeria a pena para aquela banda. Mais provável é que aquela mesma banda já recebeu outras propostas, o mesmo empresário, de valores às vezes 10 vezes maior do que eu estou falando. Então cabe ao empresário pensar, tipo, que você está um pouco fora, né? Eu que não estou fora, eu que estou na verdade na realidade. A outra proposta está bem por fora. Se quiser ir com ele, à vontade. Então aí um monte daquelas turnês. Não rola, os shows cancelados, bandas aparecendo, tipo, vão até 1 ou 2 shows e de repente some o produtor, não tem mais passagem de volta, a banda está em Colômbia, está em Chile, está onde quiser. As histórias, você pode procurar pela internet, tem milhares de histórias de produtores que sumiram no meio do show, nunca mais se ouve falar da pessoa. Por quê? Porque deu zica, deu prejuízo, não bateram as contas, em vez do cara, moleque, normalmente, bater o peito, tipo, eu assumo e eu vou até o final, a maioria deles simplesmente somem. Aí essa é a desvantagem agora, a facilidade do contato de pessoas assim, de entrar no ramo, mas sem o menor conhecimento, sem o menor comprometimento com sua própria palavra, vamos dizer, prejudicando para quem realmente, seriamente está trabalhando. Você falou essa questão de produzir. Hoje, quais as bandas que você tem cuidado, tem feito essa questão de trazer para cá, que estão aí sob a sua responsabilidade, né? Tem muitos. Tem uma lista enorme de bandas nesses decorrer dos anos que eu trouxe para cá. Mas por exemplo, eu acabei de terminar um turnê com a Amorphis, fizemos 8 shows aqui na América Latina. As bandas que eu, em princípio, cuido sempre todos os turnês, Sonata Ártica, Nightwish. Tem muitas bandas que eu fiz um turnê, faço eventualmente o próximo turnê, que bandas estão querendo que eu faça outros turnês, só que não tem... vamos dizer, já definido quando vai ser o próximo. Tem bandas de diversos estilos, tem Hypocrisy, Immortal, tem N bandas, na verdade, de tudo qualquer estilo. Fiz um monte de turnês com Stratovarius, Gamma Ray, Blind Guardian, aí são bandas que eu fiz vários turnês. Aí teve uma época que eu parei de fazer turnês, aí encontrar outros produtores, porque turnês deles precisa continuar. Então acabaram trabalhando com outros produtores nessa época que eu parei de fazer shows. E desde que eu voltei a fazer shows, as bandas continuaram com os produtores com quem eles já estavam trabalhando ultimamente. Mas sempre estou procurando de novas bandas me procuram, agentes me procuram para eu montar turnês. Aí depende sempre do qual banda que seria, se eu consigo montar ou não consigo montar um turnê. Depende do nível da banda mesmo. Ao longo dos anos, assim, o que você destacaria de bandas brasileiras assim que chamaram sua atenção no heavy metal? Eu digo em primeiro momento das antigas, e se tem alguma banda assim dessa nova geração aí de 2000 para cá que chama sua atenção, que você gosta? As primeiras bandas, na verdade, antigamente só tinha 3 bandas brasileiras que realmente chamavam a atenção, vamos dizer, internacionalmente. Obviamente Sepultura, Angra, que era Viper ainda antes do Angra, mas que tinha um certo nome também. Mas na verdade as maiores eram
Sepultura, Christian, que é das duas bandas mais dedicado mesmo. Christian faz tour após turnê lá fora, tá bem consolidado lá fora, é bem legal. E Angra são os três, na verdade, que tem mais base lá Forte, fora mesmo. forte, né? Isso não quer dizer que não tem outras bandas boas, tem bastante bandas boas, uns com nível maior, outros com nível um pouco menor, e cada um tem várias bandas conseguindo fazer turnês lá fora, uns com mais sucesso do que outros, mas na verdade o que me chamou pessoalmente a atenção são mais esses três mesmo. Outras bandas que me chamaram a atenção aqui, mas não necessariamente para poder ir para fora, mas para aqui mesmo. Tem até outros estilos, tipo, se você vê uma banda como Cracker Blues, mais blues, em português, mas é legal pra caramba, então tem todos os estilos, mas não sei assim destacar alguma banda específica, tipo, essa banda vai se dar bem lá fora. Isso no momento não tem nenhuma assim que eu No seu caso, penso você na faz cabeça. essa análise, às vezes, quando você olha alguma banda, ou talvez alguma banda brasileira te busca, assim, você analisa a experiência que você tem de como que o cenário é lá fora, para ver se vale a pena essa banda tentar ir para fora, tem essa questão? Isso é alguma coisa complicada. Primeiro, eu moro no Brasil, eu não moro lá fora. Eu tenho mais contato, mais experiência na América Latina, não tenho bem lá fora. E na verdade, eu não tenho tanto assim de pensar, essa banda poderia dar certo. Tem muitas bandas que poderiam dar certo, mas tem muitos empecilhos também. Tem bandas que fazem um turnê lá com sucesso, mas cada vez que uma banda do Brasil ou da América Latina vai para fazer um turnê na Europa, lá na Europa ele tem o mesmo custo que uma banda europeia tem para fazer um turnê. Só que ele começa já com uma desvantagem de ter as passagens internacionais. Ele vai de Brasil para a Europa, custa no mínimo uns $1.000 e poucos cada um, vem 5, 6 pessoas viajando, você já está rapidinho falando em 9, 10 mil dólares que você tem que investir, que uma banda da Europa não precisa investir. Uma banda daqui, para ir para a Europa, ele precisa ir lá bater de cara para conseguir criar uma base de fã. Uma banda da Europa, por menor que seja, vamos dizer uma da Alemanha, sem maiores custos, consegue fazer vários shows na Alemanha, na redondeza, devagarzinho, ampliar um pouquinho, e já tem uma certa base de fã. Então, para bandas daqui é complicado mesmo, porque o investimento é maior e ele começa com um degrau mais baixo do que uma banda que já está lá. Então, é um luto bastante complicado para as bandas mesmo. Você citou a questão de bandas, né, internacionais, tem as bandas que você trabalha, mas assim, se a gente fosse falar aí de o Eric, fã de música, né? Assim, aquelas talvez 3 bandas assim que você gosta muito, né? Assim, pode ser clássica ou talvez não bandas que não são tão renomadas assim, mas te chama a atenção, você gosta? A banda principal para mim é Pink Floyd. É a banda que eu mais gosto, a vida inteira já. Eu acho que é a melhor banda que já existiu no mundo. Dificilmente alguém vai conseguir superar isso. Pink Floyd é na verdade, eu tenho muitas bandas que eu gosto. É difícil de dizer, depende. Eu acho que depende um pouco do dia. Um dia você fica só escutando mais AC/DC, outro dia é mais Slayer, outro dia é alguma coisa mais tranquilo, que seja um Peter Gabriel, que seja um Paul Simon, que seja qualquer coisa. Tipo, varia muito. Tipo, o estilo não tenho muito para dizer, só gosta desse estilo. Eu gosto de muitos estilos diferentes. Tipo, como disse, um Slayer, um
SOD que lançaram um tempão atrás. Nossa, amei a banda, tô até hoje escutando muitas vezes. Sim, sim. Como no outro lado, coisas mais tranquilo de novo. Então, tem muita variedade. Se você olha a minha coleção pessoal, não vai nem acreditar na quantidade de variedade que tem. Tem muitas bandas tipo diferentes que provavelmente a maioria das pessoas aí não nem ouviu falar. James Asher, que é um músico australiano, eu acho, com didgeridoo, aquele instrumento que eles têm por lá. Maravilhosos os discos dele. Aí tem os tempos que fica mais escutando isso. Aí logo depois tem que escutar um Slayer de novo, Metallica, ou essas coisas. Agora tem uma história aí que diz que você ama a banda cover do Kiss, né? Caraca, se o original já é ruim, imagina o cover, cacete. Cara, se tiver evento de banda cover do Kiss, pode Nossa, chamar, né? É triste, porque o original já não presta, não sabe tocar até hoje, só sabe fazer show. No show eles são bons, que isso é maravilhoso de show. Espetáculo, Mas agora vai ver se alguém deles sabe tocar, não sabe tocar porra nenhuma até hoje. Imagina um cover disso, de uma banda que não sabe tocar, aí se faz cover disso. Puta que pariu, não dá. E assim, ao longo desse tempo, cara, assim, o que você pode... Você conhece muita gente, já teve assim na estrada com várias pessoas que são até conhecidas, são famosas, né, no meio, já são músicos aí, sei lá, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses, o que tem de história aí, hilário, pra você jogar pra passar tem pra umas gente? histórias, tem umas histórias legais. Por exemplo, vamos começar do Metallica, por exemplo, eles lançaram o disco Ride the Lightning e tocaram num festival na França, em Paris. A gente, eu era fotógrafo de uma revista lá na Holanda, e fomos lá para ver o show e tudo mais, cobrir o festival. E para Metallica era o último show do turnê deles, lá naquela festival, era numa sexta-feira. Aí, depois do show deles, a gente estava tudo sentado lá nos backstage, no gramado lá, deitado lá. Aí, o que eles iam fazer, que a gente ia fazer? A gente ia para a Alemanha, porque domingo tinha um festival na Alemanha, que tinha AC/DC, Ozzy Osbourne, Van Halen, acho que Scorpions, tinha várias bandas assim. Aí o Lars, ele é muito fã do AC/DC, legal, eu quero ir, posso ir com vocês? O James também, então os dois, queremos ir, não tem que ir com a banda mesmo para acabar o turnê. A gente pode, mas a gente está com 4 pessoas no carro aqui. Tipo, se vocês quisessem, vocês poderiam juntos. O James não é pequenininho, né? Então, vocês poderiam juntos, mas é um pouco apertado. Ele falou, vamos, porque eu quero ver muito esse disco. Eu falei, beleza. Depois de estar à noite de madrugada, voltamos para Eindhoven, na Holanda. E eles ficaram na casa de um amigo meu. E dia seguinte, sábado, a gente saiu. Porque domingo só que era o festival, então domingo de manhã a gente ia lá para a Alemanha. Então, sábado à noite, que vamos fazer? Vamos sair, né? Vamos para Dynamo lá da Holanda, do Eindhoven. Vamos tomar umas. Mas tudo moleque ainda, né? Então, inclusive a gente, né? E ninguém tem dinheiro para gastar com táxi, né? E de carro não pode beber e dirigir. Gastar dinheiro com táxi é foda, porque você pode gastar isso na cerveja. Então eu falei, tá na Holanda, a gente faz sempre de bicicleta, vamos de bicicleta. Então fomos de bicicleta, na minha bicicleta com Lars na garupa, e James na garupa da bicicleta do amigo meu. Aí fomos lá para o centro de Eindhoven, para Dynamo lá, ficamos bebendo lá. Até as bares tudo fechar e assim voltamos de novo de bicicleta, lá na garupa minha. E naquela época o meu amigo e James inverteram, o James queria andar de bicicleta um pouco e meu amigo foi na garupa de volta para casa dele. Aí eles dormiram lá,
E umas poucas horas depois, o carro veio de novo da dona da revista para levar a gente, todo mundo lá para a Alemanha para o festival. Agora, hoje em dia, é inacreditável de pensar, pô, lá na garupa de bicicleta, não tem dinheiro para um táxi. Pô, Não, isso era não 84, tem dó de 85, gastar né? dinheiro com táxi, né? Isso aí foi mais ou menos 84, 85. 84, eu acho que foi 84, é isso mesmo. Naquela época o disco Ride the Lightning saiu até na França com uma prensagem errada. A primeira prensagem lá não era capa azul como tem que ser, a capa era verde. Tinha um erro no cor, a gravadora pensava que teria que ser desse jeito, então a gente pegou um disco lá, era capa totalmente verde, aí a gente que deu essa para eles de presente lá naquela dia. Relíquia, hein, isso aí. Só que o problema o dono do carro, que estava com a gente, ele estava, sei lá, onde no festival, então a gente guardou esse disco debaixo do carro, ninguém ia ver. Então debaixo do carro, tipo na grama mesmo, lá no backstage, a gente colocou o disco. Depois, quando a gente encontra o cara, a gente coloca para dentro do carro. Quem disse que a gente lembrava? A gente também bebeu várias, né? E a gente acabou entrando todo mundo no carro, fomos embora, só quando estava na estrada, tinha um disco debaixo do carro. A gente vai mudar agora de cenário porque já escureceu, a gente já conseguiu aproveitar o final de tarde aqui, né? A gente vai ali para dentro para poder continuar e finalizar essa entrevista. Vamos lá? Vamos lá. Com essa história aí, tem mais alguma história? Várias. Tem muito, eu sempre sei muito. Histórias que não faltam. Uma do Slayer, por exemplo. Uma do Slayer. Primeiro turnê deles na Europa. E para eles ir para a Europa, eles precisavam tirar visto. Aquelas dois, o Dave Lombardo e Tom Araya, eu acho. Eles precisavam tirar visto para a Europa. E tiraram na Bélgica, era o festival, e tiraram para a Bélgica. E alugaram um van lá, mas o visto era só válido para a Bélgica, aparentemente. Aí depois um amigo meu tinha montado um turnê para eles, depois do Festival da Bélgica tocava no Dynamo da Holanda, e depois fazer um turnê. Aí a gente encontrou com eles já na Bélgica, depois, 1 ou 2 dias depois, lá no Dynamo da Holanda, para fazer show. Aí a gente descobriu que na verdade o único que tinha carta de motorista era Tom Araya. O resto ninguém tinha carta de motorista nem nada. E é complicado, tinha um turnê que ia até dentro da Holanda, fazer vários, na Alemanha, na Dinamarca e tudo mais. E Tom Araya era o único que podia dirigir, e fazer o show, fazer tudo, não tinha mais descanso para ele não, né? Aí a gente estava lá, no Dynamo lá, falando, porra, mas isso é foda. Sei lá, eu posso dirigir também, vou dirigir uma parte, aí você descansa, vamos vindo. Aí 1 semana, 10 dias, eu ia juntos, eu dirigindo, e Tom Araya podia mais se dedicar a cantar, mas o resto, porque é cansativo de qualquer forma. Só que aí eles iam para a Dinamarca, eu não podia ir juntos porque eu tinha o meu emprego, que eu trabalhava na prefeitura lá da cidade naquela época, e não podia faltar tanto, então eu tive que voltar. Aí foi meu amigo, fui dirigindo, então juntos ele que tinha montado o turnê, dirigindo até Dinamarca. Detalhe, ele não tinha carta de motorista, ele não sabia dirigir nem nada, mas eles teriam que ir para a Alemanha, para a Dinamarca. Então, como é que eles fizeram? Tom Araya estava dirigindo, partindo de qualquer lugar, chega na estrada, e na estrada a 100 por hora mais ou menos, aí eles trocavam do volante, porque era com câmbio e tudo mais, esse carro,
Meu amigo nunca tinha dirigido um carro nem nada, mas Tomaraia precisava dormir também, né? Então, aí a 100 por hora eles trocavam, meu amigo dirigindo, todo mundo dormindo lá no van e Tomaraia podia dormir. Aí meu amigo dirigindo assim, porque é uma estrada só, então é fácil, ele aprendeu a dirigir assim, e chegava tipo gasolina, após de, sei lá, 2 horas de dirigir, a gasolina já estava batendo lá no fim, né? Aí teria que parar para abastecer. O meu amigo não sabia como parar o carro. Então aí acordava Tomaraia, que estava dormindo lá do lado, acordava ele, aí tem que pegar a gasolina. Ah, tá bom. Aí eles trocavam de novo, Tomaraia já encostava então no posto de gasolina, abastecia, saía do posto de novo, na estrada, trocava de novo, meu amigo dirigindo o resto, ele e Tomaraia dormindo. Precisa passar a marcha, Tomaraia, passa a marcha aí. Essas são coisas que eu acho que é só coisa no início mesmo que acontece. São histórias dos primórdios dos caras assim hoje. De primórdios. Muita história, cara. É uma outra que eu sei que você quer ouvir. Tô aqui, assistindo aqui. Do Judas Priest, você quer ouvir essa, claro. Essa era muito engraçada. Porque naquela época, especialmente rock, metal, heavy metal, era coisa de macho pra caralho, né? Então, Na aparência, né? não, era macho, porra. Viado não existe no meio de rock, não. Aí o Judas Priest era o símbolo mesmo, né? Tudo jaqueta de couro e tudo mais. Essa era macho de verdade, tudo, né? Aí, muito engraçado, a gente tinha a entrevista com o Judas Priest, que eles iam tocar lá em Amsterdã. Aí, eu era fotógrafo, ele era repórter também, mas todo mundo tem seu emprego, né? Ele não ganhava dinheiro com isso, né? Então, o repórter onde ele trabalhava era uma livraria, coisa assim lá em Amsterdã, era um repórter que trabalhava na livraria. Aí à noite, quando terminava lá, ele a gente ia lá no show de Judas Priest, tinha a entrevista marcada, tudo mais, ele fazendo as perguntas, eu tirando as fotos, tudo mais, beleza. Aí ele tá lá trabalhando, vem o Rob Halford entra lá na livraria dele. Ele olhou, pô, é Rob Halford aí. Aí, na hora que ele quis falar, tipo, Rob Halford, eu vou à noite, tenho uma entrevista com você, né? Na hora que ele quis falar isso assim, o Rob Halford vira justamente para ele, ele pergunta, aonde está o departamento gay? Esse meu amigo, o repórter, ele olha com esse cara, tipo, engole lá, sabe que fica grosso, não sabe muito bem. Lá atrás, ele manda o cara lá para o departamento gay, ele fica olhando, não vou mais falar que eu tenho entrevista com ele daqui a pouco, puta, o cara acabou de entrar pedindo onde está o departamento gay. Quando ele contou isso pra gente, eu falei, não pode ser, porra, macho pra caralho, não pode ser, cara, você tá enganado. Afinal das contas, quem estava enganado era nós todos, né? Ninguém imaginava. Ninguém imaginava, cara, o cara macho pra caralho. Aquele bofe. O moral da história, ele entrevistou. Entrevistou, mas a gente deixou quieto esse pedacinho. Quieto aí. A gente não falava nada. Você lembra dele de hoje à tarde? Deixa pra lá, vamos começar só a falar de metal. Vamos falar, deixa ele quieto lá, no couro. Mas nos primórdios tem tanta coisa engraçada. Por exemplo, o primeiro turnê do Guns N' Roses. Acho que foi em 86. Guns N' Roses sempre tem uma... O Axl já estava mais drogado do que qualquer coisa, né? A gente fez a entrevista lá em Amsterdã, e ele já estava em outro mundo, né? Mas eu acho que era heroína, alguma coisa assim que ele tinha tomado à tarde já. Eu sei lá que ele tinha tomado, mas a entrevista foi legal mesmo, mas dava para ver que ele estava em outra. Mas a coisa mais engraçada é Amsterdã, primeiro turnê europeu, o disco Appetite for Destruction tinha sido lançado tipo quase um ano antes. Porque o disco lançou e demorou quase um ano até eles fazerem o primeiro turnê lá na Europa. Aí o disco, todo mundo sabe que estourou e fez
bombou, né? Aí, pensa, quantas pessoas vocês acham que tem num show do Guns N' Roses? Primeiro show em Amsterdã, quantas pessoas tinha? 1.000 pessoas, 2.000, 3.000. Pode ser vários, pode ser vários. Então, primeiro show, tinha uma banda de abertura, eu acho que era Faster Pussycat, mas eu não lembro, não tenho certeza do nome agora, mas eu acho que foi Faster Pussycat. Em Amsterdã, primeiro show, entre banda de abertura, Guns N' Roses, toda a equipe, a lista de convidados de tudo juntos lá em Amsterdã, tinha 68 pessoas. 68 pessoas no primeiro show do Guns N' Roses em Amsterdã. É um absurdo, não dá para pensar como tem só 68 pessoas. Tinha só 68 pessoas. O show era num lugar chamado Paradiso, que era uma igreja. Só que igrejas naquela época já estava bem embaixo, lá na Holanda pelo menos, e ficava muito ociosas as igrejas sem ser usado. Então essa foi uma das primeiras igrejas que, para dar utilidade ao prédio, se transformou numa casa de shows. Então era Paradiso, lá em Amsterdã. Tinha somente 68 pessoas no show. Foi um show maravilhoso, eles fizeram um puta show. Ninguém de público, quase casa vazio, porque cabia uns 2.000 pessoas naquele lugar. 1.500 ou 2.000 pessoas, imagina, cabe 2.000 pessoas, tem 68. E das 68 o que? Uns 30 convidados? Esses são os convidados inclusos, né? Que era nós da imprensa incluso, todo mundo incluso. Mas era um show tão bem feito, tão bom. Eu saí de lá e fui comprar o disco, porque eu não conhecia a banda ainda. Saí de lá, era vinil ainda naquela época. Dia seguinte eu fui direto para a loja, comprei o vinil. E isso aconteceu, na verdade, durante o turnê inteiro. Era nos lugares que as pessoas não conheciam a banda ainda, mas eles fizeram shows tão bons naquela turnê que as pessoas que ouviram compravam na hora os discos, e nessa turnê eles acabaram estourando mesmo na Europa. Quando voltaram lá da segunda vez no turnê, já estava bombando em tudo qualquer lugar. E assim, meio que para encerrar, né, as histórias hilárias. Banda brasileira também tem história de banda brasileira aí, né? Tem? Tem. Eu sei que tem. Não sei, não sei. Entrega alguma aí. Não sei não. Ai, cara. O que você pode, assim, dessas conversa toda que a gente teve aí, o que você pode... Coisa dica básica, né, cara? Tem muita banda brasileira que os caras estão começando, os caras sonham aí em poder achar o seu lugar ao sol. Sim. O que você daria de dica, assim, meio que, talvez, sei lá, 3 coisas, ou que é básico, para que essa banda pelo menos comece bem? Sim. Uma coisa que nesse ponto tudo mudou, né, e com isso também, na verdade, o pensamento precisa mudar aonde as pessoas não se tocaram ainda, mas antigamente uma banda precisava de uma gravadora para poder investir para gravar um disco, porque se não fosse isso, provavelmente as bandas não teriam condições de gravar alguma coisa com qualidade. Então precisava alguém que investisse na gravação do disco. Antigamente a gravadora precisava colocar esse disco à venda nas lojas, e precisava fazer propaganda e tudo mais. Tipo, a vida, bem-estar de uma banda dependia do investimento de uma gravadora, antigamente. Hoje em dia é ilusão. Gravadoras, na verdade, existem, mas não tem mais a mesma importância, porque em qualquer canto de qualquer casa a pessoa consegue já gravar o disco. Não precisa mais de um investimento com estúdio e tudo mais. Você faz em qualquer canto, você grava um disco agora. Uma gravadora, você não precisa mais de uma gravadora para divulgar a sua banda. A única coisa que as bandas precisam é deixar de achar que outra pessoa tem que fazer para eles. Tipo, uma banda consegue, tem internet do jeito que tem agora,
Você não precisa nada para poder gravar um disco, uma música, qualquer coisa tem gravada. Você mesmo está na internet, você mesmo faz sua divulgação. Se não é você, alguém juntos com a banda que faz a divulgação tudo, você consegue espalhar, que seja no YouTube, em tudo qualquer lugar, Facebook, YouTube, qualquer coisa, no mundo todo tem acesso à sua música. Você não precisa de uma gravadora para fazer o trabalho, isso é coisa agora de alguém que não quer fazer nada, tipo, não, eu preciso de uma gravadora para me estourar. Gravadora, você não precisa de gravadora não para estourar, você precisa ter boa música e você mesmo trabalhar. Para uma gravadora agora, do jeito que cada vez vende menos disco, eles investem menos também. E o que eles, ao final das contas, conseguem fazer é a mesma coisa que você consegue fazer. Colocar no internet e ir espalhando o máximo possível. O trabalho de uma gravadora não é mais a mesma coisa para uma banda crescer. Isso é num lado. No outro lado, fazer shows. A banda é de São Paulo, é de Rio de Janeiro, de qualquer lugar. Faz shows, toca no boteco de esquina que seja, faz shows, ver aonde dá para tocar. Mas se pensar, mas poxa, não dá, precisa ter um pouco mais. Não, você precisa começar, toca de qualquer jeito, você tem que criar a sua base de fãs. Isso se cria só com shows. Se você faz um show energético e tudo mais, mesmo se tem pouco público, são pessoas que você cativa para ir num próximo show. Mesma coisa que aconteceu com Guns N' Roses, com 68 pessoas, viraram milhares de pessoas. Você tem que começar pequeno. Um Nightwish que tem agora tem 4, 5, 6 mil pessoas num show. Se você ver as fotos dos primeiros shows que eles fizeram como Nightwish, tem uma meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas na frente do palco. Eu vi essas fotos. Mas não é tipo, tem pouca gente, não, tem que ter mais pessoas. Você tem que tocar para quem tiver. Mesmo se tem 3 pessoas na frente. Você não pode ficar tipo, eu não faço show agora. Então você não vai para frente nunca. Você tem que fazer, você tem que cativar essas 3 pessoas, para essas 3 virar 30, para essas 30 virar 300. Por aí vai. Fazendo shows e divulgando na internet. É tudo na sua mão, de bandas. Não está mais na mão de ninguém. Agradeço aí por me receber aqui. Esse bate-papo, né? Foi muito legal, tranquilo. Obrigado. E tá aí o Eric Derrais, que Carnaval 2007 você vai estar onde? 2017. Quero ver. Eu acho que a gente vai colocar uma foto aí, né, que já é uma pista, né, do que vai fazer. Mostra uma pista lá. A gente tá aí, Eric Derrais, produtor, um amigo, uma pessoa assim que tem uma experiência muito grande com a música, né, pesada, extrema, e compartilhou um pouco aí da experiência dele, deu algumas dicas. Então pra gente, pro Overmetal, é muito legal poder fazer essa matéria, passar para vocês também um pouco, conhecer um pouco mais quem é o Eric Derrais e trazer um pouco mais de informações aí para vocês, que é Headbanger, que tem uma banda. Então a gente agradece a cada um de vocês que participaram de mais esse programa, que assistiu esse grande programa, né? E só peço para vocês o seguinte: curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e até a próxima. Valeu!